Oi, queridos e queridas alunos e alunas. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula de língua portuguesa da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, com o Plano de Estudo Tutorado Volume 3. O nosso assunto hoje é literatura, essa riqueza que tem no nosso Brasil, claro que também em outros países, mas a literatura é sim uma grande riqueza, porque deixa o ser humano mais inteirado de sua realidade, um ser humano mais solidário, mais bondoso, mais letrado, mais por dentro da língua portuguesa. Vamos, primeiramente, pensar na linguagem literária. Vamos reavivar a nossa memória. Como é a linguagem literária? A linguagem literária ela é diferente dos outros tipos de linguagem. Não é como contar uma piada, nem noticiar um fato, nem defender uma ideia. A linguagem literária ela é cheia de artifícios que nos envolve, que nos diverte, que nos deixa com este lazer maravilhoso que é o mundo da leitura literária. Então, a primeira dessas características da linguagem literária é a multissignificação. Olha a palavra multissignificação. A literatura apresenta uma linguagem que a difere da linguagem utilizada no cotidiano, pois o discurso literário apresenta múltiplas leituras e interpretações. A outra característica é a conotação. A linguagem literária é conotativa, que é diferente de denotativa. Denotativa é o sentido do dicionário, o sentido comum do dia a dia. A linguagem literária é conotativa, a palavra que permite diferentes significados e interpretações. A conotação permite que ideias e associações extrapolem o sentido original da palavra, assumindo assim um sentido figurado e simbólico. E é aqui que nós vamos ter as figuras de linguagem: metáfora, antítese, eufemismo, catacrese, ironia. Então, a linguagem literária ela é carregada de significados, por isso que é tão bela. Outra característica é a liberdade na criação. O artista, o escritor, quando na criação de um texto literário, pode inventar novas maneiras de expressar-se, desvinculando-se de padrões convencionais da língua, bem como da gramática normativa que a rege. O autor não precisa de seguir nenhuma regra. Ele é livre para seguir a língua culta, para mostrar a coloquial, para colocar o seu verso na tradição, para inovar. A literatura, ela deixa o artista escrever com liberdade. A variabilidade também é uma característica da linguagem literária. Assim como a língua, a literatura também acompanha as mudanças culturais que podem ser notadas não só no discurso individual, mas também no discurso cultural. Então, a história vai acontecendo, as pessoas vão se modificando. A literatura ela é variável, ela vai acompanhando essa modificação na sociedade. A metalinguagem é outra característica importante da literatura. É a linguagem usada para descrever e explicar a própria linguagem nos seus mais diferentes estilos, seja no gramatical, no artístico, no musical, na informática. Em várias áreas tem a metalinguagem. E na literatura nós vamos perceber vários escritores utilizando o poema para ensinar a fazer um poema, utilizando o conto para ensinar a fazer um conto, e assim sucessivamente. A característica metalinguística
ela está presente dentro da linguagem literária. E temos também a intertextualidade, que se refere ao conjunto de referências e relações implícitas ou explícitas que determinado texto pode estabelecer com outros textos. No século XX, mais especificamente a partir de 1922, nós vamos perceber o escritor Oswald de Andrade voltando lá no descobrimento do Brasil e contando como se deu esse descobrimento na sua visão moderna. Então, a intertextualidade é buscar o outro texto para confirmá-lo, para criticá-lo, e está também presente na literatura. Olha o que Drummond escreveu na sua máquina de datilografia, como vocês podem perceber na imagem. Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha alma inteira. Então aí ele coloca a metalinguagem aí. Ele está procurando essa poesia que está dentro dele. A linguagem literária pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance e também em verso, como é o caso dos poemas. Ou é em prosa ou é em verso. Ela não precisa de ter compromisso com a realidade, porque é uma linguagem carregada de significados que nos faz refletir. A literatura nos seus estilos de época, que a gente começa a estudar no primeiro ano no quinhentismo e vai até o terceiro ano no modernismo, na contemporaneidade literária. No estudo da literatura, compreendemos que todas as manifestações artísticas pertenceram a uma dada escola literária, também chamadas de estilos de épocas. Todos os escritores representantes do cenário artístico, brasileiros ou não, viveram à margem de um determinado tempo, de uma determinada época, e tiveram o privilégio de vivenciar os acontecimentos, os fatos manifestados no plano político, econômico e social da época em questão. Em virtude de tais pressupostos, não seria possível falar do Renascimento sem mencionar a crise do feudalismo, fazer referência ao romantismo sem lembrar a Revolução Francesa, mencionar o realismo sem contextualizar a Revolução Industrial, e assim por diante. Dessa forma, tornam-se evidentes características demarcadas no subjetivismo dos românticos, na ideologia de cunho social, impressa na visão dos escritores da época realista. Então, os escritores eles vão estar voltados a características comuns, mas cada escritor, apesar de estar vinculado a uma época literária, ele tem o seu estilo próprio, a sua maneira individual de fazer o seu poema, o seu conto, a sua crônica ou qualquer outro texto literário. Cada ser humano ele é diferente, nós somos diferentes, apesar de nossas igualdades. Então, o escritor também, ele não vai dar a mesma forma que o outro escritor daria. Por isso, de forma a dar suporte à afirmação que foi feita aí, constatemos o que nos revela o poeta Manuel Bandeira. O estilo não é um enfeite. O estilo nasce do caráter mesmo do escritor e é a marca da sua personalidade. Tem aquele escritor mais calmo, o escritor mais explosivo. É o jeito dele e isso que é maravilhoso. Como é bom ler Manuel Bandeira, ler Augusto dos Anjos, ler Vinícius de Moraes, ler Carlos Drummond de Andrade. Cada escritor com o seu jeito próprio de escrever.
Vamos ver agora o painel histórico literário brasileiro, dividido em duas eras. Primeiro a era colonial e depois a era nacional. Na era colonial, nós éramos colônia ainda de Portugal, nós pertencíamos a Portugal. Então, aqui no primeiro estilo ocorrido foi o quinhentismo, marcado pelas grandes navegações e pela Companhia de Jesus, que veio ao Brasil conquistar católicos para a Igreja Católica. Aí aqui no quinhentismo nós vamos ver desenvolvidas dois tipos de literatura. A literatura informativa e a literatura dos jesuítas. A informativa está ligada à carta de Pero Vaz de Caminha e a várias outras cartas que outros escritores informaram sobre essa terra maravilhosa que os portugueses encontraram. Com os índios aqui, os primeiros brasileiros, os primeiros nativos. E a literatura dos jesuítas, nós vamos observar principalmente o líder, o padre José de Anchieta, voltado para a catequese dos índios. Isso ocorreu em 1500. O outro estilo, seiscentismo ou barroco, trabalhou-se na época da Contra-Reforma e Portugal sob o domínio espanhol. E aqui no Brasil ainda, Portugal dono do nosso país. As invasões holandesas no Brasil e o grupo baiano, liderado por Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira. Isso ocorreu em 1601. No setecentismo ou arcadismo, nós vamos perceber o iluminismo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. E isso veio para o Brasil no ciclo da mineração aqui em Minas, a Inconfidência Mineira e o Grupo Mineiro de Escritores, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Este era o ano de 1768. Muitas mudanças políticas vão ocorrer no Brasil. Chega-se à era nacional, o Brasil já tinha se tornado independente de Portugal, e agora uma nova era, nós brasileiros autênticos mostrar o nosso país. Ocorre o romantismo, a burguesia está no poder. O Segundo Império, vem a Guerra do Paraguai, as lutas abolicionistas, os negros têm que deixar de ser escravos e vem uma literatura nacional, com escritores voltados para valorizar o Brasil, como o poeta Gonçalves Dias, os escritores de romances Joaquim, Manuel de Macedo e outros escritores. Este era o ano de 1836. No realismo naturalismo, nós vamos perceber o socialismo, o evolucionismo, o positivismo, as lutas antiburguesas e a segunda revolução industrial. Marcado pela abolição, pela república, o romance realista, o romance naturalista e a poesia parnasiana. Este era o ano de 1881. No simbolismo, já andando para o pré-modernismo, vamos ver a pré-guerra, a Primeira Guerra, Freud e sua psicanálise, a Revolução Russa e as vanguardas europeias artísticas. Vamos ver o governo de Floriano Peixoto, a revolta da Armada, a revolta de Canudos. Este era o ano de 1893, final do século XIX, entrando para o século XX com mudanças. No modernismo, vamos perceber o nazifascismo, a Segunda Guerra, e vem a ditadura de Vargas para o Brasil com a Semana de Arte Moderna e as gerações modernistas. É o ano de 1922 até os nossos dias. Então, assim é a nossa literatura, carregada de significados. Fiquem com Deus. Obrigada por assistir ao vídeo. Um forte abraço.